Shalom Aleichem. Shalom a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo YouTube. São várias partes do Brasil e vários países do mundo. Nossos irmãos que estão na Europa, na Bélgica, em outros países, nos Estados Unidos. Que as bênçãos do Todo-Poderoso possam vos alcançar. As coisas para com Deus não é simplesmente frequentarmos, mas precisamos compreender para praticarmos. E precisamos entender aquilo que o Eterno quer de nós. Uma vez sabendo, fica mais fácil para que possamos compreender o que Ele quer, para que vivamos da forma que Ele quer. Então, eu amo muito nós entendermos o texto dentro do contexto e entender o texto dentro das origens, dentro dos originais. Isso faz muita diferença, Nós viemos explicando, viemos ensinando algumas coisas interessantes ultimamente. Nós falamos do galo que não é galo, nós falamos do ladrão que não é o ladrão, que é um outro ladrão. E então a gente vem trazendo à luz. O que nós estamos fazendo ultimamente? As nossas últimas ministrações estão sendo focadas em trazer luz àquilo que foi manipulado, foi distorcido. Nós tivemos uma interferência de Edom. Edom interferiu gravemente. Os edomitas interferiram com muita força nas escrituras, na interpretação do texto. Edom é Roma. Então Roma interferiu com muita força. Essa interferência veio modificar os textos e veio mudar o sentido do texto. Então tem coisas que você lê imaginando ser uma coisa e uma outra bem diferente. É um assunto pouco abordado. Eu andei vasculhando o YouTube, andei vasculhando a internet, e você não encontra rabinos que ensinam esses assuntos, porque são assuntos muito delicados, que podem trazer muita polêmica, e a maioria são politicamente corretos. Eles querem ganhar amigos, ganharem seguidores, e não é o meu caso. Assim como nós ganhamos muitas pessoas, também perdemos muitas pessoas, porque nós trabalhamos de uma forma muito transparente. Fazendo assim, sucedendo desta forma, andando dentro dessa linha de visão e de raciocínio, de interpretação, eu trouxe mais um assunto interessante, que hoje vai abrir a tua mente e você vai começar a compreender um pouco melhor o texto. Uma vez compreendendo, você não fica equivocado. Então eu quero dizer para você que tem um tema muito pregado, muitos pregadores usam em cima do altar, que é o anjo que descia para mover as águas no tanque de Betzadá, conhecido como Betesda, na tradução aportuguesada, que fica dentro da cidade velha de Jerusalém. São dois tanques que são mencionados nas escrituras. O tanque de Siloé, que é um tanque que está mais ao leste da cidade, e o tanque de Betesda, que está entre uns templos. Ele está no meio dessas construções antigas. Então, a Bíblia nos relata, ela nos traz relatos dos dois tanques. Porém, um dos relatos foi muito manipulado pelos tradutores, os copistas. Os copistas, digo, de Roma para cá, tá bom? Porque copista judeu não se equivoca em cópia. O copista judeu, ele não pode errar um ponto da cópia. Porém, Edom manipulou certos textos. E eu quero que você entenda como que é feita essa manipulação, como que isso é tratado, como isso é trabalhado. E a coisa é tão séria, que aquele dia que eu fiz a ministração de João 10:10, que o ladrão não é o ladrão que você imagina, muitas pessoas ficaram chocadas com aquilo. Recebi mensagens de vários lugares do mundo, de pessoas que disseram: como assim? Como assim? Eu estou na igreja há 20 anos, e eu nunca pensei que fosse isso. Betesda, ou Betzadá, era um anjo?
Está escrito nas Escrituras que um anjo movia as águas. Era um anjo. Vamos entender? O relato está lá no livro de Yohanan, capítulo 5, versículo 2. Eu coloquei João ali. Normalmente eu estou pondo no hebraico, né? Yohanan. Mas porque eu vou usar traduções romanas para ficar mais objetivo, ok? Então eu estou sozinho na pilotagem hoje, vamos lá. Yohanan 5, 2, 4 diz: ora, em Jerusalém, próximo à entrada da porta das ovelhas, porque cada portão de Jerusalém tem um nome. Mas não, vamos ver na tradução tradicional, né? Por que eu vou usar aqui? Eu vou usar uma Bíblia de estudo pentecostal. Não estou denegrindo a Bíblia, não estou blasfemando contra as Escrituras. Eu estou usando uma Bíblia de estudo pentecostal. Uma versão bem romanizada. Vamos lá. Ora, em Jerusalém, próximo da entrada da porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto, olha o que está escrito. Olha o que está escrito. Porquanto um anjo descia. Está escrito. Se alguém tem a Bíblia aí, João Ferreira de Almeida, Bíblia de Estudo Pentecostal, abra a tua Bíblia, confere aí. Confere aí, você que está em casa, você que está na live, você que está aí no Facebook, no YouTube, abra a tua Bíblia, confere. Está escrito: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Mas vamos pegar uma outra versão. Vamos ver o que diz uma outra versão bíblica. Vamos para a Bíblia, uma das Bíblias mais respeitadas dentro das faculdades teológicas. Uma Bíblia respeitadíssima, com um peso muito grande. E tem uma tradução muito boa, chamada Bíblia de Jerusalém. Bíblia de Jerusalém. Vamos ver que ela vai mudar a explicação um pouquinho, porque muda a versão. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina. Lá estava escrito um tanque. Aqui está falando uma piscina, já está mudando. Uma piscina que em hebraico se chama Bet-Zatá. Já mudou a versão. Não é Betesda, é Bet-Zatá. Com 5 pórticos. Pórticos são portais, ok? Pilares com colunatas. Colunatas com vigas. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos e paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água. Porque olha que versão bruta. Porque o anjo do Senhor, esse tradutor aqui, ele acho que até sapateou depois que ele escreveu esse texto. O anjo do Senhor se lavava de vez em quando. Era um anjo que tomava banho lá quando queria. De vez em quando ele resolvia tomar um banho, ele ia lá para o tanque. Você não pode fazer isso não, porque senão a gente não te suporta, irmão. O anjo até perdoava. Então o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. Está escrito na Bíblia? Tá, te dei 2 versões. E se você tiver outras versões aí, é só abrir a sua Bíblia e conferir. Não precisa crer exatamente no que eu estou falando, é só conferir. Está escrito explicitamente que o anjo do Senhor se lavava de vez em quando. Eu sei que ninguém aqui tem uma Bíblia de Jerusalém nesse momento, mas você pode ter outras versões aí, tá bom? E se fala de anjo aí, muda as palavras, você pode até me comentar daqui a pouco. Então veja só, eu peguei só 2 versões, podia pegar 3, 4, 5, mas a vertente qual que é? A espinha dorsal é romana, é Edom. Então toda a vertente romana
vai falar do anjo que movimentava as águas. Se você não tem um parâmetro, se você não tem um norte, se você não tem uma bússola, se você não tem um indicador, se você não tem alguém que te ensine, você vai ler o texto e vai crer na íntegra, do jeito que está escrito. Por quê? Como que você vai saber se é ou se não é? Quem foi que te explicou que é ou deixa de ser? Então vamos aprofundar agora e tentarmos entender o que é realmente que aconteceu no tanque de Betzadá. Olha lá. Na própria Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica apostólica romana, é uma Bíblia católica apostólica romana, muito boa por sinal, com muitos estudos de rodapé, muito bons. Eu acho que todo teólogo tinha que ter ela na sua estante. Uma Bíblia de Jerusalém, você tinha que ter uma. Está escrito assim, na página 1853. Página 1853. Olha o que está escrito na Bíblia, lá no rodapé. Eu não vou usar o judaísmo, eu vou usar Edom. Eu vou combater com as próprias vestes. Esta descrição está comentando sobre as colunatas, quantas piscinas tinham. Então vem um texto ali, eu parei no meio do texto e dei seguimento, por isso que eu estou explicando para vocês. Essa descrição, que descrição? Que está explicando sobre o tanque de Betzadá. Essa descrição é apenas aproximativa. Um muro espesso, de pedra, cortava o quadrilátero, era uma área com 4 vertentes, por causa dos pórticos que dividiam as salas, que cortava o quadrilátero em 2 piscinas, a leste, e 2 piscinas com 13 metros de profundidade. Encontravam-se outras 2 piscinas menores que testavam ou que comprovavam a presença de um santuário pagão de cura. Os deuses do paganismo curavam o corpo. Bom, agora ficou pior. Como assim, Rocha? Se eu leio isso lá embaixo, quer dizer que um deus pagão cura? Está aí no estudo de rodapé que um deus pagão cura? Vamos aprofundar um pouco mais. Aqui é uma imagem, não dá para você entender muito bem, mas esse aqui é o muro, O muro da cidade velha. Os prédios aqui, e aqui são os tanques. Dentro desses 2 quadrados são os tanques. Aqui nada aqui foi mexido. Isso é a cidade velha que é preservada. Mas vamos em frente. Eu quero que você entenda um pouco mais. Vamos agora para a lei oral, vamos para o Talmud. O Talmud diz o seguinte. Cita uma declaração lá no Talmud, lá no livro de Avodá Zará, na parte 55a, nas regras de Avodá Zará, está escrito, Avodá Zará de feitiçaria, idolatria. Esse é o livro do Talmud que ensina sobre feitiçaria. É por isso que nós estamos dentro do assunto de feitiçaria, de paganismo. Então o Avodá Zará 55a diz assim, cita uma declaração atribuída ao sábio judeu, o famoso Rebbe Akiva. O Rebbe Akiva, do 2º século, certa vez, chegaram para ele e disseram, Rabi, nós queremos uma explicação da tua parte, mestre. Por que certas pessoas fazem peregrinações para lugares pagãos de santos, nomes de santos? Nós vamos ter uma excursão para lá no norte. Nós vamos ter uma excursão. A pessoa vai e volta e fala, fui curada. Isso tem desde antes de Yeshua. E então perguntaram para o Rabi Akiva, no 2º século, por que certas pessoas iam nessas peregrinações pagãs e voltavam curadas. Se isso já era questionado lá no ano 201, 202, 205, 230, é porque isso já vem de tempos, já vem da época de Yeshua e vem de antes da época de Yeshua, ok?
Então ele está dizendo, pessoas afetadas por doenças às vezes voltavam curadas de uma peregrinação ao santuário de um ídolo, embora fosse certamente impotente, porque a Torá nos diz que os ídolos pagãos não são nada, eles são impotentes. Então como que a pessoa é curada? Mas na Brit Hadashah, lá em 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 2, lá no versículo 9, diz o Senhor que haveria pessoas que fariam falsas curas, falsos prodígios, falsos sinais, falsos milagres. Então não creia que uma pessoa foi curada porque foi Deus que a curou, porque existem falsos milagres, falsas curas, e a pessoa acha que foi Deus quem curou. Partindo desse princípio, se nós estamos cometendo aqui um apontamento e dizendo que o tanque tem uma dúvida a respeito dele, como que o paralítico que estava lá há um tempo dizia que certas pessoas, quando o anjo movia as águas, eram lançadas e eram curadas? Como eram curadas? Porque o inimigo, Satã, se ele não operar algum prodígio, que está escrito em 2 Tessalonicenses 2,9, as pessoas não crerão, elas deixarão de crer. E há necessidade que haja um engano, para que conquiste mais pessoas. É por isso que esse mundo está muito iludido, crendo em muitas coisas que são malignas. Mas vamos continuar em frente, vamos começar a esclarecer agora o que eu estou falando. Preste atenção agora. Beit Zatá é o tanque de um cidadão chamado Asclépio. O tanque é designado a Asclépio. Quem é esse Asclépio? Asclépio é o deus da medicina e da saúde. Um deus grego pagão que eles acreditavam que ele curava. E Asclépio, você fala o nome das filhas dele todo dia. Todo dia você fala o nome da filha de Asclépio. Todo dia você fala o nome da filha, de uma das filhas de Asclépio. Ele tinha duas filhas, duas deusas. Uma chamava Ígia e a outra Panácia. Mas Ígia é o nome aportuguesado de higiene. Você fala, irmãos, nós temos que manter a higiene. Você está falando na filha de Asclépio. E a outra é um nome da medicina que é panaceia. Para qualquer enfermeiro, médico que você falar sobre essas duas palavras, eles vão entender perfeitamente. E tem um detalhe, qual que é o símbolo do deus Asclépio? É uma serpente envolvida num bastão. Toda viatura de ambulância tem o símbolo de Asclépio. Todas. Esse Deus sempre esteve ativo em nosso meio, esse Deus pagão. Esse é o Deus do tanque de Betesda, que o cidadão estava jazendo lá, doente, há 38 anos esperando o anjo mover as águas. Mas eu ainda não falei nada de anjo, né? Estou falando que ele era a divindade de um tanque pagão. Então, esses doentes, coxos, cegos, paraplégicos, que iam para frente do tanque de Betesda, não estavam esperando Adonai, Hashem, o El Shaddai, o Elohim, não estavam esperando o Eterno para curá-los. Aquela turma que estava ali, estava esperando Asclépio curá-los. Olha que profundo que é isso. Que dia que você imaginou que higiene vinha dessa menina aí? Né? Mas eu vou dar um conselho para a igreja. Em época de pandemia de Covid, mantenha a higiene. Vamos em frente. Yohanan, agora vamos para uma linguagem. Vamos para uma linguagem mais próxima dos originais? Agora você vai entender melhor. O estudo é pequeno. É só para esclarecer para você
como que um erro de texto, como que uma explicação errada. É por isso que eu falo. Quantas vezes eu estava na igreja e eu ouvi alguém, porque o anjo descia, irmãos, e mexia as águas. E nessa noite esse anjo já está descendo aqui, misericórdia. Sai de mim, Satanás. Porque não é anjo, é o cão. Não é nada de Deus. E fazem um show. E o povo? Tem gente que até pula na igreja, vem correndo e cai de peito. Quase quebra a costela aqui no piso, mas acho que é profético. Ai, tinha um pregador lá na igreja que eu pulei de peito no piso, porque eu vi o tanque de Betesda na minha frente. Em vez de ser curado, foi para o UTI. Entende? Então, olha lá. Vamos esclarecer agora dentro de um texto mais objetivo, mais próximo dos originais. Yohanan, capítulo 5, versículo 2 ao 7. Em Jerusalém, perto da entrada do portão das ovelhas, existe um tanque chamado em aramaico, Beit Zatá, até aí foi bem, no qual fica uma grande multidão de inválidos, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali doentes fazia 38 anos. E Yeshua disse-lhe: você quer ser curado? O paralítico disse, o doente respondeu: não tenho ninguém para me colocar no tanque quando o anjo agita as águas. É isso que está ali? Não? Então um texto mais aproximado, mais purificado, mais próximo dos originais, está escrito: não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada. O anjo aqui já não apareceu. Nem compareceu, nem picou cartão, faltou do serviço nesse dia. Porque ele não citou o anjo. Mas alguém poderia dizer para mim: tá, se não vinha um anjo, como é que uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, sei lá de quanto em quanto tempo, essa água agitava? Porque ela agitava, ficava parada o tempo todo. Mas em época ela borbulhava. Mas quando você faz arqueologia bíblica, você estuda em faculdades que te ensinam arqueologia bíblica, principalmente as faculdades de Jerusalém, principalmente a Faculdade Hebraica de Jerusalém, eles vão te ensinar dentro do contexto histórico que acontece. Por baixo do tanque tem uma tubulação, canos, tubos, que vem do templo pagão, onde eles tinham mikvês de imersão lá, o templo pagão imitava os judeus. Tinham tanques dentro do templo. Volta um pouquinho a imagem, por favor, filha. Tem alguém? Tá aí? Pode voltar, volta. Ah, o templo pagão aqui do lado tinha dutos. De tempo em tempo, obrigado, pode voltar lá. De tempo em tempo, o sacerdote daquele templo tinha que limpar o tanque, de tanto que eles usavam os tanques. Quando eles abriam os dutos, a água num declive ia para o tanque de Betesda. Como ela vinha por baixo, com a pressão que ela vinha, ela borbulhava e mexia. Aí a turma que estava ali falava: o anjo! Pulava. Eu acho que tinha gente que até atropelava um ao outro. Tinha gente que estava até bom, mas depois caía lá dentro, quebrava uma perna, um braço. Tanta gente que pulava para ver se sarava. Mas não era um anjo, era só o esgoto. O duto que vinha lá dos templos pagãos para a limpeza dos mikvê dos templos pagãos. É por isso que a água agitava. Quando você pega uma versão mais próxima dos originais, o cidadão não ousa fazer a tradução acrescentando termos. É por isso que ele diz: não tenho ninguém para me colocar no tanque quando a água é agitada, ponto. Você pode ler o texto inteiro aí que ele não vai falar de anjo nenhum. Simplesmente a água é agitada. Já não existe anjo. Mas quando nós não conhecemos a verdade,
nós não sabemos exatamente o que está escrito, nós ficamos à mercê de profissionais da fé, que pregam e fazem uma eloquência enorme em cima de uma história que não existe. Essa é a importância de você participar de um estudo desse nível, para você compreender o que realmente está escrito. E nós vamos terminar lá no livro de Yohanan, olha lá, João, Yohanan 9:6. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele homem que estava há 38 anos lá nas margens do tanque, foi Yeshua que levou ele lá? Foi Yeshua que mandou ele lá? Não. Mas Yeshua, como andava muito pela cidade velha de Jerusalém, certo dia ele encontra com um cego. No que ele encontra com o cego, ele pergunta para o cidadão. Ele encontra com o cego e diz para ele: o que tu queres? Mestre, eu quero ver. Eu quero ver. E Yeshua cospe no chão. Agacha, pega aquele cuspe com o barro, mistura os dois e passa nos olhos do cego. E ele podia ter dito para o cego: vá até o tanque de Betesda, se lave e seja curado. O que ele disse? Vá até o tanque de Siloé, que é o tanque sagrado da cidade sagrada, porque o outro é pagão, é uma perversão, é um Deus pagão, é um lugar de profanação. Vá a Siloé, lave-se e serás curado. Pronto, está aí a prova. O bonito é provar. Muita gente já perguntou: mas por que ele cuspiu no chão? Ele não podia só olhar para o cego e dizer para ele: vá, tua emuná te salvou. Você já está enxergando. Podia, como fez com muitos. Mas cada passagem tem um sod. Cada passagem tem uma essência. É uma essência. Ok? Então, quando ele fez aquilo, lá em João 7,38, se não me falha a memória, Yeshua responde assim para os seus discípulos: para onde eu vou, vós não podereis ir, porque eu sou de cima e vós sois de baixo. Quando ele gospe na terra, ele está dizendo: a sua cura, eu vou pegar uma essência da de baixo. Mas eu vou pôr nela uma essência de cima. Porque tu és carne, mas vai ser curado pelo Ruach HaKodesh. Tem que ter as duas essências. É lindo, é perfeito. Cada passo tem um segredo, cada passo tem um mistério. Então, a partir de hoje, qualquer pessoa que perguntar a vocês sobre Betsadá, sobre Betesda, e questionar você sobre o anjo, você vai saber explicar que não era um anjo, mas simplesmente dutos que passavam por debaixo subterraneamente e eram desaguado. Ali era um esgoto. A galera pulava no esgoto. Imagina, era o descarte do templo pagão. Ali vinha o descarte. E o povo achando que era lindo, maravilhoso, que era um anjo. E pulava lá naquela água imunda lá, achando que era lindo, maravilhoso. Mas era simplesmente um tanque de descarga de um templo pagão. Permita ao Eterno que nós venhamos a conhecê-lo
na íntegra, em todos os aspectos, para que vivamos segundo a sua vontade e pratiquemos segundo o seu querer. Uma vez que você passa a conhecer, acontece um fator muito importante. Você o serve com mais precisão, com mais certeza daquilo que você está crendo, daquilo que você está seguindo. Você não está sendo enganado, você não está equivocado, ok? Então permita ao Eterno que vocês venham compreender e entender tudo aquilo que está escrito, que vocês venham colocar em prática tudo aquilo que vocês têm ouvido, e que vocês possam, você que está assistindo online, você que está aqui presencial, divulgue para os seus irmãos, divulgue para os seus amigos, divulgue para a tua família o nosso link, nosso canal do YouTube, porque lá tem 190 vídeos de estudos bíblicos. É uma faculdade o que tem lá dentro, a bagagem que tem lá dentro é gigantesca para edificação. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu ouvi um áudio hoje. Me mandaram um áudio hoje. Olha que coisa linda. Nós terminamos por aqui, quer ver? Uma pessoa me disse que tem um empresário que coloca uma televisão dentro da empresa, colocou lá a televisão. Enquanto o pessoal está trabalhando, o que está rolando na TV são as ministrações da Beit Shalom, dentro da empresa. Isso é forte, com força. Olha, pessoas estão sendo instruídas, Anajara, com uma TV lá, de 45 polegadas lá, no meio da empresa, para os funcionários assistirem às ministrações da Beit Shalom. Estão a 2.500 quilômetros de nós. E nós às vezes moramos aqui na esquina e temos dificuldades de servir ao Senhor. O mundo está sedento. O mundo está sedento pela palavra. Está sedento pelas escrituras. Porque a palavra é vida. Se você não veio ontem, por favor, chegue em casa amanhã, na hora que estiver no YouTube, eu quero que você assista a alma da Torá, para você ver a profundidade do assunto. Em o nome de Yeshua HaMashiach, eu clamo ao Eterno, Hakadosh Baruch Hu, que vos abençoe, vos dê uma semana debaixo da sua potente mão, debaixo da sua graça, debaixo da sua misericórdia, e que você cresça em conhecimento, e que você cresça segundo as bênçãos de Hashem. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yaev Adonai panamelecha viunecha, Issa Adonai, Adonai panavelecha, veasem lecha, Shalom.